Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre dois processos de soldagem que são bem parecidos, a eletroescória e eletrogás. Então, o que acontece? Provavelmente a eletroescória ela foi desenvolvida, descoberta por acidente quando um operador colocou muito fluxo numa solda por arco submerso. E aí, o que aconteceu naquele momento? O arco abriu, certo? Só que aí esse arco ele fundiu uma grande parte daquele fluxo, certo? Então que forma a escória, e aí o arco ele se extinguiu. E aí quando o arco se extinguiu, o que aconteceu? A corrente ela continuou passando, né? Mas continuou passando pela escória líquida. E aí a escória líquida ela tem uma resistência à passagem dessa corrente, isso gera um efeito Joule, que é o que funde ela, funde uma parte do metal base e funde o metal de adição, certo? Então a fonte de calor ela é devido à passagem da corrente pela escória líquida. Então o arco ele existe só no começo do processo, tá? Então ela é uma solda que ela sempre é feita na posição plana, tá? Mas no sentido vertical ascendente. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar algumas chapas postiças, certo? Que não fazem parte da estrutura que a gente quer, pelo seguinte. Então, a solda ela precisa começar abaixo do nível que a gente quer. Então, a gente coloca uma chapa postiça lá embaixo, abaixo do nível que a gente quer. E aí, chapas postiças laterais, que é por onde vai subir toda essa escória em metal de adição, tá? Por que tem que começar abaixo do nível que a gente quer? Porque no momento que a gente abre o arco e até ele se extinguir, aquela região ali, ela fica com inclusões de escória. Então, é uma região pobre, certo? Mecanicamente falando. E as chapas postiças laterais normalmente são de cobre, resfriados com água, justamente para dar sustentação para todo o metal líquido que está subindo e a escória líquida que está subindo, certo? Então ela é uma técnica que ela tem naturalmente algumas limitações de geometria, né? Mas ela tem várias vantagens. E quando termina a solda lá em cima, né, no topo da junta, a gente precisa soldar além do fim do que a gente quer. Por quê? Porque a gente tem uma região de escória e embaixo a gente tem uma região do metal de deposição, certo? Então a gente não conhece exatamente onde está o nível do metal, que é o que a gente quer. E tem mais um detalhe: quando o metal solidifica, ele diminui de volume, ele contrai. Isso causa um defeito bastante conhecido na fundição, que é o rechupe, certo? Que é uma região central onde o metal ele diminui de volume e fica uma entrância, certo? E se essa entrância, esse buraco, ele acontecer passando ali do nível da nossa peça, a gente só desbasta a parte de cima e está tudo bem. Mas se ele entrar, né, se ele afundar dentro da região que seria uma região útil, a gente vai ter uma falha na nossa região útil, certo? O que não é nem um pouco bacana, tá? Então aqui a gente tem um desenho, um esquema de como é que funciona. Então aqui a gente tem essa chapa postiça, tá? O que acontece? Ela está abaixo do nível que a gente precisa. E aqui a gente tem mais duas sapatas, né? Postiças também, aqui mais uma postiça. E aí o que acontece? A gente abre o arco ali, funde a escória, e aí a escória está líquida. Conforme o arame vai descendo, o próprio calor da escória líquida funde o metal e ele vai caindo aqui, certo? Como o metal é mais denso, ele sempre vai para a parte de baixo, e aí vai subindo o nível, né, até preencher tudo isso daqui, certo? E aí, evidentemente, a proteção ela é feita pela escória líquida, tá? A gente adiciona ela antes.
a escória, a gente adiciona ela sólida, né, e aí ela funde no começo do processo e permanece líquida até o fim do processo. E aí depois a gente tem uma variação da solda por eletrogás, certo? A principal diferença entre a eletroescória e a eletrogás é que na eletrogás a gente vai ter o arco aberto durante todo o processo, tá? Então a gente pode usar daí arame sólido ou arame tubular e aí a gente faz a proteção por gás, certo? O esquema é bem parecido, já vou mostrar. Só que a gente tem arco o tempo inteiro. Se for um eletrodo tubular, eventualmente a gente não vai precisar do gás, né? Vai ser um fluxo autoprotegido, né? Então, e aí vai ter uma escória sobrenadando esse banho, mas o arco vai permanecer aberto, tá? Então a gente vai ter arco o tempo inteiro. E aí, a proteção normalmente ela é feita por CO2 mais argônio, tá? Então, em geral. Então, aqui a gente tem um esquema, né? Então reparem, aqui é a entrada de gás de proteção, o eletrodo, e aí aqui a gente tem o arco. Então o eletrodo ele vai fundindo, mas o arco permanece, certo? Então uma diferencinha entre as duas, né? Qual que é melhor, qual que é pior? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, elas são bastante similares. O mesmo equipamento ele consegue fazer as duas com adaptações bastante simples, que normalmente, enfim, quem usa essa técnica é capaz de usar as duas, né, conforme a necessidade. Então, por que a gente usaria essa técnica e não outras, né? Então, a preparação da junta é muito simples, é mínima, fator de operação altíssimo, distorção da solda muito baixa, certo? A gente precisa de pouco treinamento do soldador, então, porque aquilo ali basicamente é montar e dar um play, né? Então ligar a máquina e aí o negócio e ela faz todo o serviço sozinho. A gente usa normalmente fonte de corrente plana, tá? Dá para usar tombante, mas a gente precisa adicionar um sistema, a fonte precisa ter um sistema de tensão sensitivo. Por que plana? Porque como o comprimento do arco ali no eletrogás ele não muda e na eletroescória não tem arco, né? Então a gente pode usar a fonte plana. Então aqui tem exemplos de geometrias, né? Então vistas superiores de geometrias que essa solda faz. Então a gente não consegue soldar geometrias muito complexas. Então a gente tem aqui a região achurada, a região onde vai ter o metal depositado, né? E o ponto, né? É a região de alimentação do arame, né? Então, e aí a gente sempre vai precisar ali de sapatos auxiliares, né? Para conter esse metal líquido e essa escória líquida, tá? O que a gente usa, né? Qual que é a vantagem dessa técnica? Assim, chapas abaixo de 10 milímetros de espessura, a gente pode ir para outras técnicas, tá? Então, eletrodo revestido, MIG, MAG, arco submerso, certo? Qualquer outra técnica é mais interessante do que essas para chapas abaixo de 10 milímetros. Para espessuras maiores que 80 milímetros, 80 milímetros, pô, 80 milímetros são quase 10 centímetros já de espessura, né, de uma chapa de aço. A gente normalmente vai usar a eletroescória. Por quê? Porque a eletrogás ela tende a apresentar deficiência de proteção. Então o gás ele não consegue fazer o papel, né, de proteção tão bom quanto a eletroescória. Tá? Entre 20 e 80 milímetros, os dois processos são competitivos, então a gente poderia usar os dois. O que a gente tem que levar em consideração? A eletroescória ela produz, né, um metal de solda com menor tendência de formar trincas e deformações. A eletrogás ela aumenta a sua porosidade com o aumento da espessura da junta, o que não é bacana, certo? Mas em contrapartida, a eletrogás é mais fácil de a gente fazer um reinício, certo? Se o arco extinguir no meio do processo é mais fácil porque a gente tem uma quantidade bem pequena de escória sobrenadando, isso se for um fluxo autoprotegido. Se for eletrodo maciço, a gente nem tem, né,
escória. Enquanto que na eletroescória, o que vai acontecer? Se extinguir, se aquela escória solidificar, é bem mais difícil de religar o sistema, certo? E na eletrogás a gente tem propriedades superiores na ZAC, certo? Então essa também é uma vantagem da eletrogás, que aí a gente tem que colocar, né, em comparação com a questão da espessura e aumentar a porosidade, porque a porosidade diminui a resistência mecânica, né, sempre, então não tem discussão. Agora, a parte de nomenclatura, né, de eletrodos, eu não vou me entrar muito, certo? Vou só diferenciar o que é eletroescória e o que é eletrogás. Se tiver um FES, designa fluxo pré-eletroescória, certo? Basicamente, o que vocês precisam saber é isso. E se tiver EG, a gente vai ter um eletrodo de soldagem por eletrogás, certo? Então, a aula de hoje é isso.